E nós vamos ver o crescimento de Jesus. O título da mensagem é Jesus cresceu. Lucas capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo de número 52. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Nós vamos ler este versículo, depois nós vamos orar e vocês poderão se assentar. Jesus cresceu. A palavra de Deus diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Vou ler novamente. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Santo Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção agora, ó Deus, sobre este momento. Momento, ó Deus, onde a palavra do Senhor será expressada. Ó Pai, que ela seja límpida, ó Pai, em cada coração. E que ela, ó Deus, possa transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a receber a Tua palavra. E me capacita, Senhor Deus, com o Teu poder e para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Jesus cresceu. Crescimento espiritual é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais como Cristo. Isso é crescimento espiritual. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o versículo 23, nós encontramos duas listas. Os versículos 19 até o versículo 21, lista as obras da carne, que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esta é a lista que fala a respeito das obras da carne. Estas são as coisas com as quais a nossa vida se identifica antes de confiarmos em Cristo para a nossa salvação. Antes de confiarmos em Cristo para a nossa salvação, nós éramos facilmente levados por esses caminhos e com estas condutas. As obras da carne, elas são atividades que nós devemos confessar, delas nos arrepender e com a ajuda de Deus superar, abandonando-as. Agora, conforme experimentamos crescimento espiritual, cada vez menos as obras da carne estarão evidentes em nossas vidas. Quanto mais nós crescemos na vida espiritual, mais as obras da carne têm menos influência sobre nós. Agora, a segunda lista diz respeito ao fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então o crescimento espiritual se identifica pelo fruto do Espírito, se tornando mais e mais evidente na vida de um cristão. E precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter a nossa fé aumentada e maior conhecimento sobre Ele. E Ele deseja que nós cresçamos espiritualmente. Esse é o maior desejo de Deus. Nós, pais, não desejamos que os nossos filhos cresçam de uma forma natural e de uma forma surpreendente. Nós queremos isso. Nós desejamos.
Nós desejamos que os nossos filhos sejam realmente muito obedientes. Nós desejamos que os nossos filhos sejam excelentes alunos na escola. Nós desejamos que os nossos filhos tenham um bom convívio entre os amiguinhos deles, não é? Nós desejamos que os nossos filhos estejam em destaque. Nós desejamos. Você consegue imaginar o que Deus deseja de mim e de você? Deus deseja que nós sejamos melhores a cada dia. Isso é o que Deus deseja de mim e de você. E isso é crescimento espiritual. Deus deseja. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado e firmemente nos tornarmos mais como nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos. Então, analisando o crescimento de Jesus, podemos também tirar algumas lições para o nosso viver diário. Diário. Ele não é um viver anual, é um viver diário, constante, que nos levará a crescermos espiritualmente, paulatinamente, dia a dia, momento após momento. Então, em primeiro lugar, Jesus, como nós lemos no texto aqui, Jesus cresceu em estatura. Primeiro nós vamos ver sobre a estatura de Jesus. O versículo 52, que nós lemos, diz: e crescia Jesus em estatura. Agora, pensar no crescimento físico de Jesus é chegar à conclusão de que ele era um menino diferenciado. Consegue imaginar Jesus um menino bagunceiro, peralta, desobediente? Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar que Jesus era um menino diferenciado, onde se assentava no meio dos doutores para ouvi-los e questioná-los, e o mais interessante é que os próprios doutores, eles ficavam maravilhados com a inteligência de Jesus. Ele era, sim, uma criança diferenciada. E eu estou mencionando Jesus aos 12 anos, mas ele teve um desenvolvimento físico normal, como qualquer um de nós. Um dia, ele foi um bebezinho. Ele precisou ser alimentado, amamentado. Ele precisou de cuidados, como qualquer ser humano, sendo ele o próprio Deus. Na vida espiritual, precisamos entender que nós iniciamos como bebezinhos. E o desenvolvimento acontece quando tomamos os devidos cuidados, buscando viver de uma maneira obediente aos ensinamentos do nosso Deus. O crescimento em estatura de Jesus era um crescimento social. Ele se interessava e ele se inteirava com os acontecimentos da época e sempre tinha uma resposta inteligente para oferecer. E isso denota crescimento em estatura. Levando para o campo espiritual, todo cristão precisa se esforçar ao máximo para ser sociável, tendo uma palavra agradável e com maturidade. Hoje pela manhã eu estava falando com os jovens, que nós precisamos ser aqueles crentes, aqueles cristãos amadurecidos. A palavra de Deus diz que aquele que é forte, ele vai conduzir o mais fraco. Então nós precisamos estar dispostos a conduzir outros, mas para isso precisa acontecer em mim crescimento. Crescimento. Eu preciso adquirir maturidade para que eu realmente seja diferenciado, como Jesus foi. Não é bom quando nós percebemos pessoas com palavras desagradáveis, imorais, que não edificam. Principalmente se tais pessoas são salvas. Torna-se visível a falta de crescimento espiritual. Visível. Logo nós pensamos, esta pessoa não está em comunhão com Deus. Por causa de quê? Por causa das suas atitudes. Por causa das suas reações. Crescer em estatura é se preocupar em o que as pessoas pensam de nós, como elas estão nos vendo. Jesus, na sua adolescência, ele já tinha uma postura de maturidade diante de Deus e dos homens. E como podemos nos classificar nesta manhã? Bebezinhos, crianças, adolescentes, jovens ou adultos na vida espiritual? Como?
Há um dito judaico que merece reflexão. Se você não crescer, ficará cada vez menor. Se você não crescer, ficará cada vez menor. E é triste os crentes que às vezes dizem: eu sou sempre o mesmo, eu não mudo, eu sou assim, ponto final. É triste ouvir esse tipo de coisa. É você limitar o poder de Deus sobre a sua vida. É você dizer para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor não tem poder para transformar a minha vida. Esse tipo de conduta que eu sempre tive vai morrer comigo. É você limitar o poder de Deus. E como crescer dessa forma? Não tem como. Se eu não estou disposto a deixar Deus trabalhar na minha vida, a deixar Deus me lapidar, não tem como eu adquirir crescimento espiritual. Ser diferenciado, não tem como. John Maxwell, ele preparou o que ele chama de 10 princípios para o crescimento. E o primeiro, o princípio número 1, ele diz o seguinte: escolha uma vida de crescimento. Escolha uma vida de crescimento. É decisão. Eu tenho que querer crescer. E se eu quero, logo eu vou atrás, não é? Quando a gente quer uma coisa, nós vamos atrás? Vamos. Ontem eu recebi uma visita na minha casa de ele foi criado junto com a Perla, não é? Amigo de muito tempo, e ele é caminhoneiro. E ele disse o seguinte, que ele queria comprar um carro. Ele é o seguinte, eu acho que ele é igual o Clóvis, ele tem 6 filhos, não é? E mesma coisa do Clóvis, né? 5 meninas e um menino, dessa forma. E ele falou assim: olha, eu preciso comprar um carro que caiba a minha família, porque ele ia viajar, não tinha como viajar. Certa vez ele fez um trajeto da casa dele até a casa da sua sogra, eu acho, e aí a polícia parou ele, teve que autuar ele. O policial ficou com dó dele, falou assim: mas o que esse monte de criança fez? Meus filhos. Não é? O policial ficou com dó dele, mas o policial teve que autuar, não é? E tudo mais. Ele teve que deixar uma metade lá, levar uma metade, depois vir pegar a outra metade. Mas ele falou assim: eu preciso comprar um carro. E ele já tinha visto um carro, tinha se encantado com o carro, é um Zafira também, não é? Tinha se encantado com ele, ele apaixonou por aquele carro. O que ele fez? Ele foi atrás. Irmãos, quando nós queremos, nós corremos atrás. E nós sempre damos um jeitinho para dar certo. Sempre. E por que não na vida espiritual? Eu preciso desejar crescer na vida espiritual. E quando eu tenho esse desejo, eu vou correr atrás. Pode ser que eu não esteja assim, ler a Bíblia, gente, mas se eu quero, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso me alimentar. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou atrás. Eu tenho que orar. Oh, que sacrifício. No início vai ser um sacrifício. Mas quando a minha vida espiritual está sendo alimentada, ela vai criando esse desejo por estar próximo de Deus, por querer conversar com Deus, por querer saber a opinião de Deus, quando eu realmente estou buscando o crescimento espiritual. Vir à igreja? Oh, que dureza. É só o final de semana que eu tenho para descansar e tem igreja. Quando a minha vida espiritual está sendo alimentada, eu sei que é uma necessidade estar na igreja. Porque é aqui que eu vou realmente abastecer as minhas forças. É aqui que eu vou poder ser uma bênção na vida de alguém e alguém ser uma bênção na minha vida. Eu vou dar um testemunho. Um domingo retrasado, eu acho, ou antes até, na escola dominical eu falei, né, a respeito do aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos, eu acho mais ou menos assim. Mas eu mencionei que tinha surgido uma oportunidade, né, de irmos para Caldas Novas. E aquele preço seria irrisório diante do que é real. A diária é R$700 a diária. Mas ia ficar, não é, para mim não é, porque eu não pude ir, mas para a Perla e os meninos ficariam
ficaria em R$450, para ficar 2 dias. Eu apenas mencionei dando ilustração. Sabe o que aconteceu? Não sei quem, mas alguém da igreja deu uma oferta e proporcionou essa bênção para a Perla e os meninos. Então, é aquela pessoa que realmente... Agora, se a pessoa não estivesse aqui, ela poderia ser uma bênção na nossa vida? Não. Se nós não estivéssemos aqui, iríamos receber dessa bênção? Também não. Está vendo só como que a igreja é uma bênção? Sim. Agora, eu preciso realmente entender que é uma necessidade para mim. Eu não consigo crescer sem igreja. Você sabia disso? Que você não consegue crescer na vida espiritual sem uma igreja? Você não consegue. Porque se conseguisse, Deus não teria instituído a igreja. Para quê? E Deus só nos dá aquilo que é necessário. Ele promete suprir a nossa necessidade, principalmente a necessidade espiritual. Preciso valorizar a igreja. Então, escolha uma vida de crescimento. A opinião de John Maxwell é: se você desejar ser um líder melhor, precisa se desenvolver como líder. Se você quer ter filhos melhores, deve se tornar um pai melhor. A única maneira de você crescer é escolher crescer. Nada vai acontecer se não for dessa forma. Escolha crescer. Escolha ter uma vida diferente. Escolha estar próximo de Deus e você vai crescer. Irmãos, não podemos ficar como bebês na vida espiritual. Precisamos crescer. Precisamos crescer. Em segundo lugar, outra lição que nós podemos tirar em relação ao crescimento de Jesus é que Jesus cresceu em sabedoria, como diz o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria. De modo geral, a palavra sabedoria quer dizer prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas, razão, ciência, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Isso é o que diz o Dr. Aurélio. Agora, a Bíblia contém um tratado sobre a sabedoria. No livro de Provérbios, e há em outros livros também, entre os quais Eclesiastes e Tiago, que também abordam sobre o assunto sabedoria. Vejam o que a palavra de Deus nos diz sobre a sabedoria lá em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa, o quê? Diz alguém aí. Principal. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então Jesus sabia muito bem e sempre buscava em Deus o Pai a sabedoria que precisava. Porque ele sabia que a sabedoria era a coisa principal. Se eu e você buscarmos a Deus por sabedoria, Ele vai nos dar abundantemente. Ele vai nos dar. Ele promete. E o que Ele promete, nós já sabemos, Ele cumpre. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Jesus é chamado de a sabedoria de Deus, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, sabedoria é a evidência daquele que está em crescimento espiritual, e Jesus nos deixou o exemplo. Então, para tomarmos decisões sábias, ter um comportamento exemplar, viver de uma forma satisfeita, carecemos da sabedoria vinda de Deus. Carecemos da sabedoria vinda de Deus. Não é a inteligência e a boa saúde, ou ser um bom administrador, que irá nos garantir o sucesso permanente. Mas o que vai nos garantir o sucesso permanente é a sabedoria. Pois, como vimos, ela é a coisa principal. Quantas vezes no dia você pede a Deus por sabedoria? Sabe por que eu me refiro ao dia? Porque durante um dia
nós temos que tomar várias decisões. É ou não é verdade? Durante o dia, nós precisamos fazer N coisas durante o dia. Durante o dia, às vezes nós vamos para vários lugares durante o dia. Durante o dia, nós temos convívio com N pessoas durante um dia. Será que não precisamos de sabedoria? Precisamos de sabedoria em todo o tempo. E ela é a coisa principal. Jesus cresceu em sabedoria. Nós também podemos crescer em sabedoria. Quantos de nós já não nos deparamos com pessoas simples? Pessoas do campo, pessoas que têm uma vida assim, muito simples. E a gente vai conversar com aquela pessoa e a gente se encanta por tanta sabedoria que existe naquele ser. Isso é maravilhoso. Está vendo como que a palavra de Deus é perfeita? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Porque se eu sou uma pessoa entendida, esclarecida, pode ter certeza absoluta que a minha vida vai ser um marco. Eu vou deixar um legado se eu realmente estou deixando tudo, empregando na aquisição de entendimento, de sabedoria. Vamos crescer na vida espiritual? Cresça como Jesus, em sabedoria. E em terceiro lugar, em último lugar, Jesus cresceu em graça. E crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. Você sabe o que é graça? O dicionário diz que graça é um favor que se recebe ou que se dá a alguém. É perdão, é um dom sobrenatural para a nossa salvação ou santificação. Existem pessoas que entendem graça como gracejo, como rir, né, de alguma coisa. Graça não é isso. Mas nós vamos entender essa graça especial na qual Jesus cresceu diante de Deus e dos homens da seguinte forma: Deus Pai gostou, ficou feliz, alegre, satisfeito com o comportamento e a obediência do seu Filho Jesus. E os homens viram nele algo especial, que fazia com que as pessoas gostassem dele, porque ele era diferente. Isso é graça. Ser diferente. É você olhar para a pessoa e falar assim: nossa, mas que interessante aquela pessoa. Que comportamento diferenciado. Que conversa lapidada. Que vestimenta modesta, com pudor e com honestidade. Isso é você achar graça diante das pessoas. Que pessoa fiel. Que pessoa dedicada. Que pessoa compromissada. Nossa, que família exemplar. Olha esses filhos, como são obedientes. Mas, e como vamos crescer em graça diante de Deus? Como Jesus crescia? Vamos pensar em Noé? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que Noé fez para isso? Aí nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com quem? Com Deus. Noé andava com Deus. Então, qual é a forma de nós acharmos graça diante de Deus? Simples. Andando com Ele, sendo obediente, andando em santidade, sendo justo e íntegro como Noé e Jesus foram.
E como que nós vamos andar com Deus? Primeiro nós precisamos chegar a Ele. Não existe outra forma. Tudo tem um início, não é? Tudo tem uma forma. Buscar a sua presença. Querer conhecê-lo cada vez mais. Aprender mais dos seus princípios para podermos agradar o seu coração. Mesmo desagradando a Deus, ainda assim Deus faz por nós. Imagina, quando nós em tudo buscarmos agradar a Deus. Será que Deus vai fazer diferente? Eu tenho certeza que sim. Precisamos buscar agradar o coração de Deus. Agora, como nós vamos nos aproximar com confiança nele? Da mesma forma que Jesus fazia, afinal, ele é o nosso modelo. Ele conversava tudo com seu Pai, ele orava constantemente. E nós temos alguns textos que falam a respeito disso. Em Mateus 14, 23, diz: e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus queria essa comunhão com Deus. Em Marcos 6, 46, e, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E Lucas 6, 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Ele passou alguns minutos? Não, ele passou a noite orando a Deus. E em Lucas 11, Jesus não só ora, como também ensina seus discípulos a orarem. Então o nosso crescimento espiritual vai depender do tipo de comunhão que nós estamos tendo com o nosso Deus e com os homens. Com Jesus, nós aprendemos sobre o seu crescimento em estatura, em sabedoria e em graça. Agora nós precisamos com sinceridade responder para nós mesmos. Eu preciso responder para mim, você precisa responder para você. Tenho crescido como Jesus? Nós precisamos nos esforçar para crescermos como cristãos diariamente. E as recompensas também serão diárias. Pode ter certeza disso. Você tem se esforçado para crescer como Jesus cresceu? Em estatura, em sabedoria e em graça. Se buscarmos, nós vamos receber daquilo que Deus tem para cada um de nós. Todos os dias, em todo instante. Como aconteceu com o maná. Eles recebiam a porção diária, aquilo que era necessário para eles. E nós vamos receber também. Da vida espiritual em crescimento. E quando nós estamos numa vida espiritual em crescimento, o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos desafios, os nossos interesses, as nossas buscas vão glorificar a Deus. E glorificando a Deus, nós vamos experimentar do que Ele pode fazer por nós e através de nós. Jesus cresceu. E eu e você também podemos crescer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar.